Damos o advogado e jurista, pós-graduado em Direito Civil e Processual. Ele também já foi secretário de Justiça. Eu estou falando do Dr. Newley Amarília. O GAECO, ele pediu o afastamento aí de 17 vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande. Isso aí você já sabe, não é? Dr. Newley, eu gostaria de saber qual a sua opinião com relação ao afastamento dos vereadores aqui de Campo Grande, a nossa capital. Bom dia, um prazer tê-lo no programa Tribuna Livre. Bom dia a todos os ouvintes da FM Capital. Olha, Marquinhos, eu quero dizer para você o seguinte, para toda a nossa população. Eu trato desse assunto ainda, enquanto advogado, como suposição. Haja vista que eu não vi, e parece que ninguém viu, este pedido. Isso surgiu na imprensa. Agora, se esse pedido existe, de afastamento, eu não sei quais são as suas razões e quais são os seus fundamentos. De modo que falar sobre ele e criticá-lo é um tanto quanto precipitado. Todavia, o que me estranha, se é que o pedido existe, é que tenha sido feito de cambulhada, envolvendo no mesmo balaio 17 pessoas, como se essas 17 pessoas tivessem o mesmo grau de culpa, o mesmo tanto de envolvimento e, portanto, merecessem exatamente a mesma pena ou o mesmo castigo, porque não se pode entender de outra forma o afastamento, antes sequer da investigação ser concluída, de quem tem o mandato conferido pelo povo. Veja, Sérgio, veja, Marcos, se o mandato eletivo é conferido pelo povo, se o povo foi às urnas e sacramentou, consagrou aquela pessoa para exercer em nome do povo o mandato, como é que alguém, numa penada, antecipadamente, antes inclusive dessa pessoa poder se manifestar sobre a acusação que lhe é feita, pode ter subtraída de si o seu mandato? Eu acho que essa é a pergunta que fica neste momento. De modo que as minhas considerações iniciais a respeito do assunto são essas. Doutor Newley, se eu falo, por exemplo, que é apenas a suposição de que existe esse pedido aí do Ministério Público Estadual com relação, sobretudo, à suspensão do mandato dos vereadores. Mas não existe esse pedido? O advogado não tem acesso ao tribunal para saber se o pedido existe ou não? O próprio Ministério Público, Sérgio, pediu que este processo deixasse de ser sigiloso, de modo que qualquer um que ingresse no processo no sítio do tribunal na internet consegue acessá-lo até as folhas 493. E até lá não tem entranhado no processo qualquer pedido. Se esse pedido foi feito de maneira sigilosa. E aí, se foi feito, eu pergunto, como é que vazou? Porque nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Ou o processo é público e publicamente ele é assim tratado, ou o processo é sigiloso. O que nós não podemos admitir é o vazamento de informações ou de coisas que teoricamente teriam que ser sigilosas, porque a gente não sabe que finalidade tem isso. Será que a finalidade é, por exemplo, levar isso à população para que a população faça uma pressão? Ou será que isso é produto de um descuido de quem trata dessa documentação? Agora, veja bem, eu trato disso como suposição, porque efetivamente eu não vi e, como disse, ninguém viu. Agora, doutor Newley, com relação, existe a necessidade aí de pedir afastamento de vereadores que não foram ouvidos ou na condição de testemunha? Olha, veja, os vereadores, pelo que eu sei, estão colaborando amplamente com as investigações. Eles tiveram seus celulares apreendidos, foram conduzidos alguns ao GAECO e prestaram depoimento, outros foram depois e já tinham ido antes. A Câmara, pelo que eu sei, por intermédio do seu presidente, para quem eu advogo hoje, recebeu pedidos de prestação de informações e as prestou ao GAECO, de modo que eu não vejo nenhuma razão para se dizer que os vereadores, no exercício de seus mandatos, estejam atrapalhando as investigações, coagindo testemunhas, ou dizer que há um clamor público, quando na verdade a investigação tem por objeto um fato que aconteceu há mais de ano e meio atrás. O que não se pode é imaginar que a política
enquanto arte do diálogo, enquanto arte do possível, segundo outros, possa ser feita sem que as pessoas conversem entre si e tenham ideias, muitas vezes, em comum, e pratiquem ou busquem praticar essa ideia. Nós vemos agora mesmo, ontem foi amplamente noticiado, a presidente Dilma, para se manter no cargo, teve que conceder ao PMDB 7 ministérios. Eu pergunto, há crime nisso? Pode haver alguma imoralidade, é verdade. Eu, por exemplo, pessoalmente, disso não comungo. Mas, feliz ou infelizmente, esta é a política que se faz em nosso país. Doutor, o senhor falou aí, por exemplo, que ninguém tem acesso ao processo, né? O senhor mesmo, como advogado de uma das partes, não teve acesso, quer dizer, nem o advogado, né, diretamente ligado aos processos tem acesso. Então, como é que a quem se atribui o vazamento? Quer dizer, o próprio Ministério Público permitiu o vazamento? Porque só ele pode permitir, ou a justiça, não é isso? Olha, Sérgio, o processo é público e a gente tem acesso. O que não se tem, o que não se vê no processo é esse pedido. Então, se esse pedido foi formulado, ele foi formulado sigilosamente, porque não existe nem menção ao protocolo dele no andamento do processo na internet. Agora, quem é que pode tê-lo vazado? Ou, isso em tese, se é que ele existe, ou quem o fez, quem o formulou, ou quem o recebeu. Não há outra possibilidade. Ou então um hacker. Não é? Porque como o processo é digital e tudo é feito mediante protocolo na internet, quem sabe se ele foi feito, algum hacker, não é, conseguiu aí acesso e divulgou. Agora, eu condeno veementemente os vazamentos, inclusive de escutas telefônicas. Veja, a população talvez não saiba, mas as escutas telefônicas, antes e depois, elas não podem jamais ser objeto de vazamento. O que se faz muitas vezes é vazar trechos seletivos justamente para passar à população antecipadamente uma noção de que aquela pessoa cometeu um crime e julgá-la na mídia. Quando ou depois, lá na frente, ela vai ser absolvida e ninguém vai lembrar disso. Doutor Nilton, o Ministério Público, autorizado pela Justiça, recolheu os telefones celulares de todos aqueles vereadores que envolvidos ou não no processo. O Ministério Público tem autoridade para fazer, auditar esses telefones, para... a Justiça autoriza, mesmo depois de ouvido? Pois é, Sérgio, o que nós vivemos hoje no país é uma completa, digamos, ignorância geral das chamadas liberdades individuais e da intimidade da pessoa. Hoje ninguém mais está livre de ser grampeado. Infelizmente, o fato é esse. Por quê? Porque virou método de investigação, contrariamente à Constituição. Veja que a Constituição, ela quando diz que de um lado preserva o sigilo das comunicações e de outro ressalva o interesse público, ela quer dizer exatamente o quê? Que nas investigações, o último dos caminhos é justamente a escuta telefônica. Não se pode principiar uma investigação criminal já escutando as pessoas. E, no entanto, isso no Brasil virou regra. Então, eu acho que nós precisamos rever isso, porque nós estamos perdendo a nossa intimidade completamente. Não é? Eu nem digo a respeito das câmaras que estão em toda a cidade, em todo o país. Hoje todo mundo vive num verdadeiro Big Brother. Mas eu estou dizendo que nós não temos mais, infelizmente, intimidade nas nossas comunicações telefônicas, e isso está errado. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Nilton Amarília, ele que é advogado e jurista. Dr. Nilton, afastamento de agente político é comum ou exceção? E em quais casos pode ser feito? É excepcional, como eu disse agora mesmo, porque o mandato eletivo deve ser respeitado. Cada dia que se tira do mandato de alguém que foi legitimamente eleito pelo povo, se contraria a vontade popular. E a vontade popular só deve ser contrariada mediante uma decisão final da justiça transitada em julgado. E não antecipadamente, a não ser em casos excepcionais, como você mesmo me pergunta. Seriam aqueles casos em que o agente político, no exercício do mandato, esteja atrapalhando as investigações, esteja coagindo testemunhas, esteja reiterando na prática supostamente delituosa. Hoje, pelo que eu saiba, não existe nenhum processo de cassação do prefeito na Câmara. Então, por que motivo afastar? Só se houvesse um processo de cassação e, novamente, tudo isso que se falou
pudesse se repetir, ou então os vereadores estivessem atrapalhando as investigações. Fora disso, não há maneira para justificar qualquer afastamento. E o que o senhor atribui a esse pedido de afastamento? Olha, Sérgio, eu acho que o Ministério Público, se é que o fez, né, possivelmente deve ter algum fundamento que eu, infelizmente, por não possuir bola de cristal e nem ser muito parceiro, vamos dizer assim, de Deus, né, que o futuro a Deus pertence, eu não consigo vislumbrar. Né, eu não sei quais são as razões. Agora, o vazamento dessas informações, não é? Antes da decisão do Tribunal de Justiça, isso prejudica o processo? Prejudica porque confere descredibilidade às instituições. Não é? Instituição que deixa se levar por fofoca, boato, vazamento seletivo, perde a sua credibilidade e deixa de ser referência à população. A população não vai confiar. Como é que vai se confiar, por exemplo, num programa de rádio que vive de fofoca? Você tem aquilo como diversão, para rir, mas não para levar aquilo como norte, não é para, digamos, orientar a sua conduta. Então eu penso que esse vazamento, além de ser criminoso, se é que houve, porque eu só posso dizer que houve vazamento se houve o pedido. Não é? Este vazamento é criminoso. E além de ser criminoso, ele fere muito a confiança que a população deve nutrir ao Ministério Público e à Justiça. Porque, veja, o Ministério Público hoje faz um papel relevantíssimo no país. O país passa por uma quadra muito séria e o Ministério Público é um agente transformador, mas precisa agir dentro dos limites legais. Agora, doutor Newley, claro, isso tudo começou, né, com o processo de cassação do prefeito Alcides Bernal. Em sua avaliação como jurista, esse processo seguiu todos os ritos? Aparentemente sim, eu na verdade acompanho isso como um cidadão. Eu não fui advogado de ninguém à época e acompanhei com bastante interesse e acho que sim, inclusive o prefeito Bernal foi representado no processo por um jurista de grande fama aqui no estado e de grande sapiência, que foi o desembargador Jesus de Oliveira Sobrinho. Eu penso que se algo de errado tivesse acontecido neste evolver do processo lá no passado, o desembargador, como advogado, teria obviamente que arguído e, pelo que eu sei, não arguiu. Bem, e com relação, caso aconteça o afastamento desses 17 vereadores, há prejuízo para a nossa capital, Campo Grande? Eu acho que sim, nós vivemos numa situação de insegurança política. Não se sabia até há pouco quem era o prefeito está aí agora por uma liminar, o outro prefeito também saiu por uma liminar, o vice. Os vereadores estão completamente atônitos. Como é que você vai trabalhar direito, você e o Sérgio aqui, com uma espada sobre a sua cabeça? Amanhã você vai ser demitido, amanhã você vai sair. Ora, é evidente que não existe possibilidade nenhuma de se trabalhar com tranquilidade, que é o que qualquer um no seu ambiente de trabalho precisa, seja ele político, seja ele não político. Então é evidente que isto traz seríssimas consequências muito malévolas à população de Campo Grande. E para encerrarmos, com relação ao presidente da Câmara, o vereador Mário César, né, foi aceito o pedido de afastamento dele. Senhora, pela sua experiência, existia essa necessidade? Olha, eu realmente não posso dizer para você se havia ou não essa necessidade. Eu só posso dizer que os critérios para o afastamento são aqueles aos quais eu me referi. Se o Mário estava atrapalhando as investigações, coisa que eu não acredito, porque eu conheço, ou se estava coagindo testemunhas, coisa que também eu acredito que ele jamais tenha feito, porque eu conheço e sei da sua conduta, eu acho que era completamente, como é, desnecessário. Porque você não pode, por causa de algo que supostamente aconteceu há um ano e meio atrás, no começo das investigações, aplicar uma pena. Isso é uma pena, é um castigo. No Brasil, há a presunção do princípio da inocência. Não se prova a inocência, tem que se comprovar a culpa. E, infelizmente, hoje, nós estamos invertendo essa situação. A polícia te recolhe, ou o Ministério Público te acusa, e você tem de provar que é inocente. Quando, na verdade, caberia ao Ministério Público e à polícia comprovar a sua culpa. E só diante de uma culpa clara, como a luz do sol,
é que poderia haver condenação. Hoje, infelizmente, o sujeito é condenado previamente, sofre uma pena antecipada e mais, tem uma condenação irreversível, que é a condenação pela mídia. Quem é que vai acreditar, depois de o sujeito sofrer 7, 8 anos com uma acusação pesada, que ele efetivamente era inocente, muito embora a justiça tenha o inocentado? Então nós temos que ter cuidado, porque amanhã, Marcos, pode ser você, pode ser o Sérgio, pode ser eu. Este é um método perigosíssimo e a população precisa estar atenta, porque é a porta de entrada do governo totalitário. Bom, e essa semana aguardar aí o desenrolar desses acontecimentos, aguardar a justiça para que a população realmente tenha conhecimento do que aconteceu, se houve esse pedido ou não, até porque nós estamos aí na suposição, será que aconteceu? Será que houve realmente o pedido de afastamento desses 17 vereadores? Teremos que então que aguardar, não é, doutor? Todos esperamos que isso seja o mais depressa possível esclarecido e trazido à luz solar. Quero agradecer a presença do Dr. Nilley Amarília, advogado e jurista, dando aí as informações para que a população conheça um pouco mais com relação a isso. Muito obrigado pelos esclarecimentos e pela sua presença aqui no programa Tribuna Livre, Dr. Nilley. Eu que agradeço, um bom dia a todos.